Realmente é uma alegria muito grande para nós, movido de emoção, de contentamento mesmo, esse momento que para nós é muito especial. Como família, além da amizade que nos une, a família do pastor Arlênio, irmã Valéria, desde muitos anos atrás, mais de 20 anos, pelo menos que nós nos conhecemos e acompanhamos a vida, o ministério um do outro, mas estar nessa manhã realmente aqui. E algumas carinhas conhecidas, como o Léo também, que vem lá de trás, e alguns outros irmãos, mas estar nessa manhã com os irmãos se reveste de algo muito especial. Por quê? Porque saber que a segunda igreja batista aqui em Itaperuna, o fato de estar nos acompanhando durante esses últimos 16 anos, e poder vir aqui essa manhã, de uma maneira muito especial, e dizer assim: querido irmão, muito obrigado. Querido irmão, tem valido realmente, tem valido e está valendo realmente todo o esforço que os irmãos têm feito nesses últimos 16 anos. Por quê? Porque a obra tem sido feita no mundo, a obra tem acontecido realmente fora dos arraiais aqui da sua igreja, da nossa igreja de Itaperuna, da própria cidade de Itaperuna. Os irmãos têm sido parte realmente de todo esse processo na nossa vida, vidas salvas, vidas consagradas, vidas que têm acompanhado, que têm conhecido a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É algo que para nós não tem preço. Se uma vida em 16 anos tivesse conhecido a Jesus, já teria valido todo o sacrifício. Mas não é apenas uma vida, são muitas vidas que realmente Deus tem dado a essa igreja como resposta, como resultado. E essa manhã, estamos aqui para dizer aos irmãos: valeu, está valendo. Muito obrigado, realmente, muito obrigado. E a palavra de Deus nos ensina exatamente esse princípio, que é um princípio misterioso, na verdade, porque estar aqui, estar lá, estar do outro lado, estar lá do outro lado do mundo, é realmente algo misterioso. Como eu posso fazer isso ao mesmo tempo? Mas é o que nos ensina Atos capítulo 1, versículo 8. Os irmãos lembram desse texto? Se não lembram, abram aí. Atos 1, 8. Texto áureo realmente da obra missionária, e a última palavra que Jesus deixou para a sua igreja antes de subir aos céus. A última palavra. Não sei quanto tempo depois dessa palavra de Jesus aí em Atos 1:8, ele foi levado, se foi meia hora, 15 minutos, 10 minutos, mas a última palavra foi uma palavra muito importante, uma palavra que como igreja estabelecida, necessitamos ter realmente essa palavra introjetada dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa forma de entender a fé, de entender a vida de uma igreja. E nos alegra muito saber que essa igreja, pastor Arlene, tem sido cumpridora dessa última palavra. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Mas recebereis e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Essa manhã, os confins da terra, e ao mesmo tempo, aqui na nossa cidade, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E hoje de manhã, queremos falar de dois confins da terra, que tem sido, nessa manhã, os dois confins da terra que os irmãos têm alcançado, que é o Chile. Que foi o Chile por 11 anos. A bênção que Deus nos deu aí, a bênção de deixar uma igreja organizada, já há muitos anos atrás, quando saímos do Chile, depois de 11 anos de trabalho, de muita alegria, muita dedicação, muito sofrimento também, muita entrega, e deixar aí uma igreja com quase 200 pessoas participando dominicalmente, uma igreja que nasceu na nossa casa e que os irmãos foram participantes integrais em todo esse processo lá no Chile. E mais duas igrejas que vão ser organizadas praticamente agora, fruto também do trabalho da obra missionária lá no Chile. E pensando no Chile de maneira muito especial, eu quero chamar o Samuel aqui. O Samuel é o nosso filho mais novo. Ele tem algo para compartilhar conosco nessa manhã, bastante especial do que foi a nossa vida no Chile e a nossa saída do Chile também. Então, Samuel. Bom dia, igreja. Vou falar um pouco mais da visão,
do filho de missionário. Eu saí do Brasil com 3 anos. Bom, primeiro, desculpar pelo meu portunhol, que talvez vai ser um pouquinho difícil de entender. Saí do Brasil com 3 anos para o Chile, no ano 2000. Resumindo, os 11 anos que passamos lá foi de grande bênção na minha vida. Por quê? Meus pais foram trabalhar no seminário. Era o motivo pelos quais eles tinham ido lá para o Chile. O seminário teológico, meus pais foram professores. Mas, paralelamente, começou um trabalho, como o pai disse, na minha casa, na sala da nossa casa. Começou, primeiro, uma reunião com poucas pessoas, foi crescendo, mudamos de lugar, até que fomos para a igreja. A igreja foi crescendo, enquanto eu crescia, a igreja ia crescendo. Eu cresci dentro da igreja junto com o meu irmão, vimos as pessoas chegarem, vimos as pessoas se encarinhar conosco, e foi uma sensação, foi uma experiência muito boa, tanto no crescimento de cada um de nós, que saímos da nossa terra e tivemos, eu falo, a oportunidade, porque não é muitas pessoas que têm esse privilégio de poder se sentir dentro de 2 pátrias. Pegamos a cultura do Chile dentro de nós, me sentia chileno no meio do povo. Bom, minha língua, primeiramente, acho que é o espanhol, que o chileno mesmo. E uma coisa engraçada, que sempre quando víamos para o Brasil, sei lá, eu ia numa loja comprar alguma coisa e todo mundo me perguntava, de onde você é? Aí eu falava, não, eu sou brasileiro. Aí ninguém me acreditava. Aí tinha que contar a história toda até que eles pudessem entender. No Chile eu tive muitas amizades, muitas mesmo. Tanto na igreja, que todo mundo que vinha chegando, eu e meu irmão, éramos tipo os líderes o pessoal nos tinha como, todo mundo olhava como exemplo, todo mundo olhava para a gente, então todo mundo chegava perto da gente, tanto os adultos como as crianças. Na igreja todo mundo era amigo da gente, e não só dentro da igreja. Como eu me sentia chileno, eu era um chileno, todas as minhas amizades fora da igreja eram muito boas, tive muitos amigos. E lá pelo ano 2009, que estávamos no Chile, meus pais começaram a falar da possibilidade que nós tínhamos de sair do Chile, que estávamos orando, estavam começando a orar, e o meu coração estava totalmente fechado para essa possibilidade. Eu ficava rindo, eu não acreditava, eu deixava para lá. Mas, pouco a pouco, as portas foram se abrindo, fui entendendo que as coisas estavam em caminho, estavam direcionadas para a saída, e meu coração se fechou totalmente. Eu rechacei essa chance de poder sair. Minha fé não enfraqueceu, mas minha disposição, minha vontade e tudo foi para o espaço. Sofri muito, sempre falo que um dos piores sofrimentos que eu já passei foi ter passado aquele ano inteiro sabendo que ia embora e não poder falar para ninguém. Foi um sentimento horrível. Você ia para sair com teus amigos, qualquer coisa, e você sabia que era a última vez que você estava fazendo aquilo, com esse pessoal indo para aquele lugar. Mas esse processo que eu sofri, que o meu coração endureceu, foi se quebrando pouco a pouco, e foi uma coisa muito bonita que aconteceu, que na minha escola tinha amigos que não eram crentes, e um deles, no começo do ano, me passou uma música que era de um cantante crente lá do Chile. Mas eu deixei no celular, guardei e nunca ouvi. Mas depois daquele ano, no final, quando as coisas já estavam quase acertadas para sairmos do Chile, eu estava no computador, já de noite, estava quase de férias. E eu botei para rodar umas músicas, e no momento chegou aquela música que meu colega tinha me passado. E ela falava mais ou menos assim: aqui estou eu, aqui estão as minhas pernas, aqui estão os meus pés, aqui estão as minhas mãos, aqui estou eu. Naquele momento,
Deus falou comigo, me tocou, me quebrou. Comecei a chorar aí no computador, até que eu vi que minha mãe estava passando atrás de mim. Aí enxuguei as lágrimas, tentei fazer de duro. Mas como sempre digo, mãe é mãe. Ela percebeu, sentou comigo. Aí foi, quando começamos a chorar, entendi tudo que Deus tinha preparado. A bênção que ia ser para mim e a bênção que ia ser para outras pessoas. Foi uma decisão muito dura, mas Deus me fez uma promessa naquele momento. Que tudo que eu sentia que eu sentia que eu tinha tanto, Ele ia me dar em dobro. Não entendia, mas foi o que Ele me disse no meu coração. Saímos do Chile no ano 2011, viemos para o Brasil. Passamos de 11 meses em Curitiba, esperando todo o processo do visto e conhecendo o projeto, o qual íamos levar para a Espanha. Foi um tempo muito duro para mim. Eu me sentia um brasileiro que estava fora da sua pátria. Estava no Brasil, mas não sentia que era a minha terra, que era o meu lugar. Não quis ter amizade com ninguém. Lá estivemos na igreja de Curitiba. Não fui em nenhum grupo pequeno, nenhuma célula, culto de adolescentes, nada. Me fechei no meu quarto, na minha casa. Estava ainda muito sofrimento. E foi um ano muito duro, de muita solidão, mas ao mesmo tempo foi um ano de muita reflexão, onde eu pude abrir um pouco a minha mente, perceber o que Deus estava fazendo, não somente no meu círculo, senão muito mais na frente. Entendi, lá foi onde minha vontade de ir para a Espanha cresceu muito e a expectativa também. Bom, esse tempo em Curitiba, como eu disse, foi de muita dor, mas também foi de muita bênção para mim. Logo indo para a Espanha, foi um período muito complicado. A língua foi um fator a favor, mas foi duro conhecer os espanhóis. São um povo um pouquinho diferente. Mas graças a Deus eu posso ver que dia atrás dia estou começando a amar mais a eles. Não somente os espanhóis, senão a cultura também, a igreja, todas as coisas. Os primeiros 2 anos, o choque cultural foi duro, foi difícil de seguir em frente, mas graças a Deus posso ver como aquela promessa que Ele me tinha feito, dia a dia, está se cumprindo na minha vida, não somente no físico e nas pessoas, mas em tantas coisas que Ele tem me permitido conhecer e ver. Também lá estamos trabalhando com os adolescentes, eu e meu irmão, mais fortemente, e graças a Deus posso ver como estou sendo abençoado e como estou podendo abençoar. Como disse meu pai, não tem coisa mais bonita que dê mais satisfação que ver uma alma te salvando, uma alma aceitando ao nosso Deus. Que agradeço, como meu pai disse, a todos vocês pelas orações, por toda a ajuda. E também, sempre que possam, lembrar dos filhos de missionários. Não somente eu e meu irmão, mas tem muitos no mundo que também passam por essas situações e que sempre possam estar nas suas orações. Agradeço a todo mundo e, primeiramente, a Deus. Eu não sei se tem algum descendente de espanhol aqui, mas temos uma espanhola autenticamente autenticada na cidade de Sevilha. Mas a Espanha, queridos, que é o seu campo missionário, é o seu último da terra hoje. E é muito interessante, pastor Arlênio, porque quando Jesus entregou essa palavra, essa última palavra dele, dizendo de Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra, naquela palavra, naquele momento que Jesus estava dizendo essa palavra, você sabe aonde era o último da terra para Jesus? Era a Espanha. Por quê? Porque o mundo daquele então, a última coisa que eles conheciam era a Península Ibérica. E aí acabou o mundo do lado ocidental, acabou o mundo. Não existia Portugal naquela época, era puramente Espanha. E essa Espanha que hoje nós estamos, que não é a Espanha, na verdade, que o irmão conhece. Se você não viveu lá, se você não morou lá, e eu tenho a liberdade e a permissão de falar disso diante de uma espanhola autêntica, por quê? Porque vai fazer os irmãos entenderem
e vai fazer criar no coração de cada um de vocês um amor tão especial por esse país, por essa nação, por algumas razões que eu gostaria de compartilhar essa manhã. A cidade de Sevilha, onde nós moramos, sul da Espanha, extremo sul da Espanha, uma cidade que tem hoje, queridos, 2.300 anos de história. Quando Jesus nasceu, a cidade de Sevilha já tinha 300 anos de história. E aí passou várias civilizações, culturas, reinos. Espanha é diferente do Brasil, e a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente ouve até crítica, porque o Brasil, se eu estou em qualquer estado, se eu estou no sul, no norte, no leste, no oeste, no Amazonas, no Oiapoque, no Chuí, aonde eu estiver, eu tenho uma bandeira verde, amarela, azul e branca, que representa a minha pátria, minha nação. E essa bandeira, aonde eu estiver no mundo, onde eu estiver dentro do país, vai me dar um negócio lá dentro do coração. O espanhol não é assim. Nós temos um hino, se ouviram do Ipiranga, as Margens Plácidas, em qualquer lugar, em qualquer rincão do Brasil que você estiver, no mais longínquo lugar, e você vai ouvir o hino nacional da Espanha, o hino nacional do Brasil, vai acender um calor, vai acender algo realmente lindo. E se você estiver fora do Brasil, então, quando você ouve o nacional, te arrepia, você chora, você se emociona. Na Espanha existe uma melodia, sim. Se você prestar atenção nas partidas de futebol, nos campeonatos mundiais, quando toca o hino nacional da Espanha, não tem letra. É só música. Por quê? Porque não existe uma letra que unifica a nação. Mas por que isso? Isso não é uma questão de entender a realidade do povo. Por quê? Porque a Espanha, na verdade, são 6 reinos que existiram aí desde sempre, desde muitos anos, mais de 2.000 anos atrás. Já existiam reinos que foram reinos muito fortes aí dentro. Que foram unificados de uma maneira pela força, através do Império Romano, em toda a história do Império Romano, mas que cada reino, cada setor, cada região desse país, dessa nação, tem a sua língua, tem a sua forma a sua cultura, tem a sua forma de expressar. Então, o espanhol, na verdade, que é a língua oficial da Espanha, é a língua oficial da Espanha para quem está fora da Espanha. Mas se você está dentro da Espanha, se você está na Catalunha, você tem que falar catalão. Se você está no País Basco, você tem que falar euskera. Se você está em cada região do país, tem uma língua oficial. Então, isso é uma situação que você precisa entender. Mas tem algumas coisas muito importantes que eu gostaria de colocar também, muito rápido, para os irmãos. A Espanha foi o berço da Inquisição. E quando eu falo o berço da Inquisição, o que foi a Inquisição? Qualquer um que passou pela escola, pelo colégio, que estudou história, sabe que a Inquisição foi a resposta contrária ao movimento protestante que nasceu na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. E o que defendeu esse movimento, o movimento protestante, que hoje nós ouvimos falar muito de Lutero, mas Lutero é o expoente do movimento, mas existem muitas outras pessoas que passaram por aí. O que defende os 3 pilares mais importantes da reforma protestante? A fé exclusiva em Jesus. É diferente do que nós cremos hoje? Fé exclusiva em Jesus. Salvação pela graça, não por obras. É o que cremos nós? Claro que sim. A fé exclusiva em Jesus, salvação pela graça e palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática. Princípios básicos de qualquer igreja evangélica séria e responsável. Por causa desses princípios, somente na cidade de Sevilha, foram mais de 60.000 pessoas queimadas vivas. Dá para os irmãos entenderem isso há 300 anos atrás. Por quê? Porque creram no que nós cremos, foram queimados vivos. E esse ranço mantém muito aceso toda a cultura espanhola e, de forma muito especial, a região de Andalucia, que é a região do sul da Espanha, e a capital de Andalucia, que é a cidade de Sevilha. Uma cidade lindíssima, queridos. Quem vai fazer turismo aí, realmente fica encantado, porque realmente é uma cidade muito linda, muito bonita. A igreja perseguida.
Hoje nós sofremos um grande problema, uma grande ameaça, e isso também é uma razão pela qual essa igreja precisa estar tendo Espanha baixo os seus joelhos, que é a invasão islâmica. Hoje só a nossa região são mais de 3,5 milhões de islâmicos que estão comprando a Espanha. Espanha e Península Ibérica, Espanha e Portugal. Por quê? Porque a Espanha hoje vive, por outro lado, uma de suas piores crises econômicas, queridos. O que acontece hoje na Espanha? A Espanha somos hoje lá 47 milhões. Eu sei que o Brasil vive hoje uma situação muito complicada. Estamos conversando agora, nesse minuto, com o pastor Arlênio. É muito complicado. Mas olha o que passa na Espanha, meus irmãos. Espanha, 47 milhões de habitantes. Desses 47 milhões de habitantes, 20 milhões é de população ativa. Ou seja, os maiores de 18 anos. E desses maiores de 18 anos, que são 20 milhões hoje, mais de 7 milhões estão desempregados. A nossa igreja, lá em Sevilha, através da Cruz Vermelha, através de banco de alimentos, nós temos entregue realmente semanalmente a comunidade, a própria igreja de Sevilha, que hoje conta com 150 membros, mais ou menos, ali na sede. Mas a pobreza tem alcançado, de uma maneira tão grande, não só a igreja, mas toda a comunidade ao redor, que nós temos entregado, queridos, todas as semanas, 7 mil quilos de alimentos. Alimentos perecíveis, verdura, frutas, legumes, ao povo. Por quê? Porque o povo não tem dinheiro para comprar. E essa realidade você não sabe. Sabe por que você não sabe disso? Porque o futebol, porque o Barcelona, porque o Real Madrid tampa completamente essa realidade nua e crua na qual a Espanha vive hoje. O futebol é ópio do povo, vocês sabem disso. Aqui no Brasil também é igual. Milhões e milhões e milhões de euros e dólares são investidos nisso e o povo está na miséria. Cada 3 adolescentes, eu tenho esse dado oficial de órgãos do governo espanhol, em cada 3 adolescentes na Espanha, 1 vive abaixo da faixa da pobreza. Agora, o que acontece com isso? É triste você dizer essa realidade, mas o espanhol, e eu falo isso de novo com a autorização da minha espanhola que está aqui ao lado, o povo espanhol é um povo orgulhoso. É um povo que tem toda a sua história de tradição, que tem toda a sua forma, a sua melhor religião, a sua melhor cultura, a sua melhor comida. Tudo do espanhol é o melhor. E especialmente quando se trata em termos religiosos. Só na cidade de Sevilha, queridos irmãos, o sul da Espanha, são 360 Virgens Marias adoradas. Os irmãos imaginam, e com essa palavra estou terminando, os irmãos imaginam que a Marquês de Sapucaí, o que acontece os 4 dias de carnaval no Brasil, onde o mundo vem para o Rio de Janeiro para ver o que acontece ali. E nós sabemos o que significa muito bem tudo aquilo ali, a casca que é tudo aquilo. Pois é, na cidade de Sevilha, a Semana Santa é exatamente o que passa na Marquês de Sapucaí, só com tema religioso. De segunda-feira a domingo, de 3 da tarde às 5 horas da manhã, as procissões saem de cada paróquia, de cada igreja, levando essas 360 entidades às ruas, com seus melhores roupas, adornos, durante todo o período de quaresma. Você vai em qualquer loja, em qualquer tenda, em qualquer armazém ou restaurante, você vai estar ouvindo naquele período todo marchas fúnebres. Por quê? Porque são as marchas que as bandas musicais vão estar tocando na semana de procissões. E isso a cidade de Sevilha para. Gritam, choram, adoram, reverenciam. É uma coisa que nós, como brasileiros, nunca tínhamos visto tanta idolatria. Onde está Jesus? Não está. Onde está a palavra? Não está. Espanha são 8.000 municípios, queridos. 8.000 municípios. Não sei quantos municípios são aqui no estado do Rio de Janeiro. Dos 8.000 municípios,
apenas 700 municípios em todo o país, Espanha. Apenas 700 municípios têm algum tipo de presença evangélica. Eu não sei o que você sente quando você ouve essa realidade. Eu não sei o que você sente quando você olha para a sua realidade aqui e você tropeça em igrejas. Semana passada eu tive a oportunidade de falar no congresso de homens batistas do Estado do Espírito Santo, quase 400 homens ali. E ali recebi a informação que só no Estado do Espírito Santo são 70 mil batistas. Oh, glória, que coisa linda. Eu chorei quando vi o povo cantando ali, louvando a Deus. Realmente chorei, dando glória a Deus, porque o Brasil é isso. Eu não sei hoje quantos batistas temos no estado do Rio de Janeiro. Não tenho essa informação. Batistas, quanto mais outros evangélicos, presbiterianos, metodistas e outros que estão pregando a palavra do Senhor. O fato é que o Brasil tem. O Brasil, você tem oportunidade. A Espanha não tem essa oportunidade ainda. E o que está acontecendo na cidade de Sevilha? Através de toda essa crise, através de toda essa situação econômica que o espanhol vive hoje, é onde nós entramos aí. Deus nos levou para essa realidade. Não tínhamos ideia nenhuma disso. Essa realidade que vocês têm sido parte. Hoje existe na cidade de Sevilha um projeto chamado Projeto Espaço, Vida e Música. Um projeto que a Catarina vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Pastor Arlene. Irmãos, eu quero lhes apresentar a Catarina Jacobsen, esposa do pastor Armando, e seu filho mais velho, o Davi. Eles vão também nos trazer uma palavra. Esteja com o coração atento e aberto para aquilo que Deus tem a nos falar ainda. Como o pastor Armando estava falando antes, nós estamos trabalhando na Espanha com um projeto de música que se chama Espaço, Vida e Música. O Davi, desde o início, tem trabalhado no projeto, ele é o diretor da orquestra do projeto, é professor também, e ele vai explicar um pouquinho, como vocês são uma igreja adotante nossa, ele vai explicar um pouco de como funciona esse projeto, de uma forma pedagógica, em todos os sentidos, ele vai estar falando, e depois estou concluindo. Bom, primeiramente falar que o projeto, a base dele é justamente a formação de orquestras. Só que, claro, não orquestra com gente que toca. É orquestra começando com gente que não sabe tocar. Por isso, muitas vezes, quando a gente pode falar, quando tem uma pessoa que é um bom músico, aí tem que aprender a gostar do desafinado. Porque quando você está com criancinhas de 3 anos, de 5 anos tocando, a melhor coisa que você pode fazer é sorrir e falar, está tudo bonito, está tudo ótimo. Porque com certeza nunca está bonito nem está ótimo. Mas o importante é que as crianças sempre possam sentir, estou tocando, que legal. Mas a base justamente do projeto é justamente o trabalho. Bom, o projeto começa desde os 3 anos de idade até os 13 anos, que é o foco. Só que, dependendo das vagas que tem, pode vir pessoas adultas, até temos uma aluna aqui também de 60 anos. Então, é abrangente, mas o foco do projeto é até seria os 13 anos de idade, que seriam os adolescentes, porque logo sabemos que começa a puxar o estudo para a faculdade, muita coisa, e aí, claro, não pode continuar dedicando tanto tempo. Bom, mas o foco principal que temos no projeto, justamente para chamar a atenção, é isso que eu falei primeiro, que era o trabalho que faz justamente um triângulo que se forma entre professor, aluno e pai, que sabemos que uma criança de 3 anos, por conta própria, não vai estudar. Imagine, sabemos que geralmente uma criança de 8 anos, 9, não vai estudar por conta se o pai não está pegando no pé dele. Muito menos uma criança de 3 anos. Então, por isso é o trabalho que deve ter sempre forte entre pai, professor e aluno. Bom, e vocês entenderão que, por exemplo, por que um pai acha tão engraçado ou tem tanta vontade de poder colocar, às vezes, o filho dele de 3 aninhos para tocar numa orquestra? Porque da forma que fazemos ali,
por exemplo, 3 meses de aula. Não sei se vocês sabem como é o violino, que é um instrumento que tem 4 cordas, que é mi, lá, ré, sol. Aí, dependendo do tom da música que você quer tocar, não precisa pôr dedo, somente passar o arco ou tocar com o dedo as cordas soltas. Então, as criancinhas de 3 anos, com 3 meses, já podem estar participando dos concertos que fazemos nas apresentações. Aí, claro, né, como um pai com um filhinho de 3 anos vai ver ele tocando junto com a orquestra, claro, vai estar babando. Ali, oh, meu filhinho está tocando. E aí, claro, e justamente é isso que se usa para chamar também a atenção. E, claro, todo pai adora poder bater uma fotinha do filho dele no meio de uma orquestra tocando violino. Mas, claro, juntamente com isso é todo o trabalho que agora, que minha mãe vai explicar também, que esse tipo seria a fachada. A parte bonita assim, ó, que legal, mas claro que por trás de tudo isso vai todo o tema da evangelização e tudo que vai por trás. Lá no projeto, atualmente, somos 12 professores, que estão distribuídos, tem um professor de violão, piano, só que esses 2 instrumentos como são só para uma pessoa, esses são complementares, que na verdade o foco seria tudo que é instrumento de orquestra, como violino, viola, violoncelo, flauta, trompeta, trombone, trompa, tudo mais ou menos de orquestra, e tem outros que queremos acrescentar que ainda não temos professores para isso, mas a ideia é ter pegar todos os instrumentos que tem numa orquestra. Mas isso, claro, é muito bom porque é diferente quando vemos que tem um grupo de louvor, sabemos que é reduzida, né, a quantidade de pessoas que podem tocar. Por exemplo, tem um teclado e no máximo pode ter outro que vai fazer um som de efeito, bateria só tem uma. Quando vozes pode ter mais, só que geralmente é um número reduzido. Mas numa orquestra, podemos ter quanto? Se for pela regra estrita, 40 pessoas. Mas sabemos que não, estamos na igreja e aí é para incluir pessoas. Então, na orquestra, nós agora temos, no projeto, cerca de 70 pessoas tocando e participando sempre das apresentações. Então, claro, quando você também tem uma orquestra, você pode integrar muita mais parte das pessoas da igreja para participar junto do culto, do louvor e tudo isso. Então, bom, essa daí é a forma que estamos trabalhando e os professores e a quantidade de alunos que temos agora. E, claro, também pretendemos agora, nesse novo ano, poder abrir para muita mais gente. Só que, claro, sabemos que quando queremos dar aula, música é quase, quando vemos, um luxo, né? Então, claro, para pagar professor e tudo isso, que você não pode querer ter um professor voluntário para dar 40 aulas, 40 horas semanais. É impossível uma pessoa querer doar 40 horas semanais e não ter um retorno por isso. Então, é um projeto que, na verdade, não é barato, porque você tem que estar com um professor para poder dar aula, porque são muitas pessoas. Imagina dar aula agora, a gente quer chegar a 100 alunos. Precisa de professor, porque um professor não pode ter mais de 20 alunos, porque senão, sabemos, a qualidade de ensino vai baixar. Então, bom, agora eu vou deixar aqui minha mãe, que ela vai passar a falar mais do tema, tudo que é tema de evangelização, mas isso que é o projeto, que justamente eu trabalho com crianças e que os pais, e trabalhar sobretudo o tema de família, que é o foco principal do projeto, mais que em si a música. Obrigada. Nós temos ouvido na nossa história que nos conta do período que marcou a modernidade, aonde realmente se mostrava o desenvolvimento muito mais pela razão ou convencer pelo intelecto. Hoje que vivemos em um mundo da pós-modernidade de uma forma inconsciente, o mundo se planteia muito mais pelas emoções, pelos sentimentos, e o que nós temos muitas vezes escutado, que são os relacionamentos. Ontem eu compartilhava com o pastor Arlênio, no grupo que estávamos, de que eu pessoalmente trabalhei no Brasil por pelo menos 8 anos diretamente no campo missionário em Brasil, em Minas eu estivemos no Chile, mas eu dizia para a Valéria que estar hoje na Espanha é um sentimento de necessidade tão grande, que isso sim prende meu coração hoje na Espanha. O que prende meu coração na Espanha não é viver na Espanha, porque às vezes nós que estamos aqui pensamos que as coisas são tão maravilhosas, mas nem tudo é tão maravilhoso. Mas há uma realidade na Espanha que realmente dói o nosso coração. Você imagina que é você viver em um edifício
em todo um condomínio, onde você praticamente tem certeza que aí não tem nenhum crente. Em uma escola, e um dentro de um ônibus, são realidades realmente muito duras, que vive hoje o nosso mundo que se chama Europa, onde realmente o início de cristianismo desenvolveu, mas que hoje você vê uma escuridão, uma nuvem escura, onde o pecado habita, e onde essas pessoas não conhecem e não vivem no que é a luz de Jesus. Sempre paro para pensar e imagino Jesus olhando para a Europa e vendo todo aquele continente que não o adora, que não presta, que não o põe em o alto, que não presta a ele louvor e adoração. Essa é a realidade hoje de Espanha, a realidade em Europa, de um mundo realmente que está completamente morto em relação à sua fé, à vida em Jesus. Quando Deus nos levou à Espanha, nem nós tínhamos ideia por que estávamos indo para a Espanha. Não tínhamos ideia de como trabalhar esse projeto Espaço, Vida e Música em Espanha. E quando chegamos ali, começamos a desenvolver o projeto, começamos a toda a parte técnica do projeto ser desenvolvida. Sempre escutávamos, e eu sei que aqui escuto mesmo, que o que funciona em Europa são os relacionamentos. É você travar uma relação com uma pessoa, você desenvolver uma relação que talvez pode durar anos, até que essa pessoa possa chegar e realmente compreender o Evangelho na vida dela. Vivi no Brasil, eu sei que hoje no Brasil também, porque o mundo pós-moderno hoje estamos vivendo nele. E sei que de alguma forma, em grande parte do mundo, funciona para a evangelização hoje são os relacionamentos. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele falou a respeito daquilo que para mim que são travar os relacionamentos. Eu sou uma pessoa que valorizo muito, muito a mesa. Eu valorizo muito receber pessoas. Nós, como família, valorizamos o que é estar com famílias em nossa mesa. Eu acredito de que Deus restaura relacionamentos em uma mesa. Eu acredito de que Deus forma relacionamentos em uma mesa, compartilhando comida, compartilhando um tempo ali sentados, onde de uma forma mais íntima se pode falar da vida em uma mesa. E penso que é por isso que Jesus, quando ele falou, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus fala, e algumas traduções que ainda fala, cearemos como amigos íntimos. E de verdade foi o que Deus foi começando a mostrar para nós a razão desse projeto. Porque Deus havia indicado através da própria junta esse projeto em Europa, para trabalhar música em Europa, que pode parecer muito raro e para as nossas mentes também, parecia extremamente raro ir para a Espanha trabalhar com música. O senhor sabe que lá também eles têm os conservatórios, a música é desenvolvida e tantas coisas existem, e de repente você pensa, bom, e que nós, brasileiros, estamos indo lá para fazer música? Era uma coisa bastante estranha para a nossa cabeça também. Mas é interessante que dentro dessa perspectiva da necessidade de formar os relacionamentos, para que uma pessoa possa, através desse caminhar, dessa relação, poder conhecer a Jesus. É que entendemos por que Deus havia feito sonhar com este projeto. Pensem que este projeto, ele trabalha com orquestra. Uma orquestra significa que são muitas pessoas.
Quando você vai para um campo missionário, pensando em Europa, e você vai sozinho como família, não é fácil você formar relacionamentos. Você vai levar, talvez, um bom tempo para formar um relacionamento, talvez, com uma família, com duas. Porque, primeiro, você é um estranho. Segundo, você é imigrante. Isso, para o Chile, ser brasileiro era ponto alto. Para nós era muito bom ser brasileiro, porque as pessoas aceitavam vir à nossa casa, e o brasileiro, porque o Chile, realmente, o chileno vê o brasileiro bem no alto. Mas em Europa, não vê o imigrante dessa forma. A verdade é que não. Então, realmente, você imagina qual é a situação do missionário, ou mesmo a pessoa que vai trabalhar ali em Espanha, para começar a trabalhar e gerar relacionamentos. Mas o projeto, como ele trabalha com já muitas pessoas, o que aconteceu? Nós começamos a abrir matrícula e algumas, logo também da igreja, várias famílias crentes com filhos pequenos, também colocaram seus filhos para estudar, mas Deus nos deu, logo de início do projeto, eu creio que foi 2 ou 3 famílias, que logo de início entraram para o projeto, famílias que não conheciam a Jesus, famílias que creio que dessas 3, posso afirmar, eram famílias que possivelmente nunca haviam entrado em um templo evangélico. Isso, queridos, é uma realidade normal do povo espanhol, não saber o que era entrar em uma igreja evangélica. Primeiro, porque tem poucos crentes. Isso já é um ponto forte, há poucos crentes. Então, existem poucos para influenciar a eles também. Então, existem poucas oportunidades para que as pessoas que não conhecem a Jesus possam ter a oportunidade de conhecer realmente o que é a vida de uma pessoa que de forma autêntica assume o compromisso com Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. E essas primeiras famílias que entraram para o projeto, o que aconteceu? Dentro do projeto existe uma estrutura que já é pensado para isso, montado para criar relacionamento entre as famílias que já conhecem a Jesus, que têm uma relação com Jesus, e as famílias que estão aí, que talvez até já ouviram falar de Jesus e sabem, mas não têm uma experiência de vida com Jesus. E o que acontece em Espanha, em Sevilha, é que as pessoas que, no caso mesmo que isso foi formado em eles têm muito medo de nós, os evangélicos, porque na cabeça deles, os evangélicos são seita, e seita é perigoso para qualquer um de nós. Então, realmente, a olhada que eles têm para nós é essa, e para nós também não é fácil saber que eles estão olhando para a gente dessa forma, porque você sabe que o seu vizinho está olhando para você dessa forma. E essa é quando um dos filhos de nossos missionários, que ele falou que o pai dele era pastor, automaticamente o colega perguntou assim, mas ele tem ovelhas aonde? Porque até essa questão para eles é uma coisa tão distante, e não é como para nós aqui, que é algo tão natural, que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. E dentro deste contexto, o projeto trabalha um momento onde os pais estão juntos, e o Armando, ele dá a classe de musicalização, onde de uma forma lúdica trabalha, os pais estudam música também, eles não vão estudar tanto quanto os filhos, mas eles estudam música, eles têm compromisso de estudar, fazem suas provas e tudo. Então ali é um grupo grande, onde os pais
através de alguns jogos para aprender a música, eles se relacionam, eles começam a criar amizade, eles começam a rir muitos juntos, e, claro, é muito engraçado também muitas vezes. Então, ali começa a gerar um relacionamento entre aqueles que já têm uma experiência com Jesus e aqueles que não têm. Também o projeto promove algumas viagens, já fomos a Portugal. E você sabe que quando você está numa viagem de 3 dias, saindo numa sexta, voltando no domingo à noite, esses dias onde as pessoas estão todo o tempo juntos em uma viagem, isso gera um grau de aceleramento grande na amizade. Então, essas viagens também provocam um crescimento muito forte no relacionamento que precisamos. E a nossa casa também é um elo forte, onde nós sempre convidamos todas as pessoas do projeto, essas famílias. Nós sempre trazemos para cada jantar, trazemos 4, 5, 6 famílias. Temos uma sala grande, montamos uma mesa grande, onde nós até 24 pessoas colocamos. E ali sempre nós temos famílias que conhecem a Jesus e as que não conhecem. E aí sempre sexta-noite, sábado à noite, desenvolvemos estes momentos onde vamos trabalhando a amizade com essas pessoas. Deus nos abençoou muito com a Mercedes, que foi uma mulher, chegou ela e o marido e 2 criancinhas no projeto, e eles começaram a estudar, e Mercedes era uma pessoa que ela tinha verdadeiro pavor, de medo de que seria o projeto que podíamos colocar na cabeça deles. E ela foi uma pessoa, é uma situação bem especial na vida do espanhol. Essa mulher, em poucos meses, aceitou a Jesus e foi batizada. Seu marido também se converteu, mas ele ainda não quis dar o passo de enfrentar a família. Mercedes, quando foi ser batizada, ela já estava morando em outra cidade, ela veio para ser batizada, mas ela enfrentou, durante a semana do seu batismo, por 7 dias, uma luta de muito choro, de muita luta com a sua família. A sua família brigou muito, mas muito, por causa do seu batismo. Mas ela enfrentou e realmente batizou-se. Deus nos deu, nesse período, entre 9 ou 10 vidas, algumas diretamente pelo projeto, pessoas assistindo o projeto, que dali conheceram a Jesus e realmente foram batizados. É um resultado grande, pensando numa situação de espanhóis, que tem uma dificuldade. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, do projeto, da realidade, daquilo que Deus trabalha, isso que eu falei para vocês, na Espanha, em Sevilha, para uma pessoa que toda a vida dela viveu dentro do que ela tem conhecido, entrar em uma igreja evangélica é algo muito, muito difícil, mas muito mesmo. Agora, vocês imaginam que através da música, da propaganda que é feita, de que cada pessoa vai falando uma para a outra, e que nós temos hoje essas famílias, muitas já não crentes, que estão dentro do projeto, com seus filhos na orquestra, onde eles estão 3 vezes por semana, eles estão aí nos corredores da igreja, eles estão conversando com pessoas, participam de concertos na igreja, onde muitas canções do projeto que são ensinadas, são cânticos, e onde eles estão cantando essas canções, como o coro dos pais, eles cantam essas canções. Armando trabalha em musicalização, primeiro, e tudo que é a parte de ritmo, e depois a letra, e é letra de hinos, de cânticos, muitas delas. Então, essas pessoas já começam a conviver com estas coisas. E eu sempre digo, queridos, essas crianças, daqui a 7, 10 anos, elas não vão ter mais nenhum preconceito do que é poder estar em uma igreja evangélica. Já nenhum mesmo. Aquilo que hoje nós estamos vivendo com os pais delas, ou para poder chegar, já não vai existir mais.
Agora, para o próximo semestre, que terminamos o ano letivo agora, em setembro vamos reiniciar, temos praticamente quase 30 novas famílias. Como o pastor Armando falava a respeito da crise que está vivendo Espanha, é verdade que a igreja tem uma fundação que se chama Paixão e Compromisso, onde está o pastor Elton Rangel. Nós trabalhamos na igreja que ele é pastor. Agora, em julho, vai ser o culto dele de despedida, como missionário da junta, que ele está com seus 69 anos, terminando o seu tempo como junta. E dentro dessa perspectiva da fundação, a igreja consegue, com muito mais facilidade, o que é ajuda do Estado de tudo. Então, a igreja tem um potencial para ajudar as famílias muito grande. E nas quintas-feiras, realmente é um número grande de pessoas da comunidade que vêm buscar alimentos na igreja. Ali não se pode praticamente falar nada. O único é servido um café. E o que eu faço? Eu trabalho todas as quintas-feiras, geralmente eu procuro estar ali, e de uma forma espontânea converso. Isso você pode. Você conversa com as pessoas. E no que você conversa com uma pessoa e que ela abre o coração para você, ela chora com você, aí você pode, com essa pessoa, falar alguma coisa e transmitir esperança a essa pessoa. Mas o que Deus tem colocado, o que temos feito? Eu realizo na minha casa, todas as quintas-feiras, um café com mulheres. E eu tenho entre 12 ou 8 mulheres, e todas essas no início eram mulheres não crentes, hoje são, com exceção de uma ou duas, já se converteram. Então, nós temos um café de 10 às 2 da tarde. E são mulheres que eu conheci ali, conversando com elas, das suas necessidades, e as convidei para que pudesse ir à minha casa para um café. Durante algum tempo, era um café e era conversa normal. Hoje, nós já temos semanalmente um estudo da Bíblia com elas. Já oramos. Um mês antes, agora, antes de eu vir, foi uma experiência que para mim foi muito forte, porque eu nunca havia pedido para que elas orassem. Sempre em algum momento eu orava, uma outra pessoa que acompanha o grupo também, uma outra mulher da igreja. Mas nesse dia, como elas já estão caminhando e crescendo já nas suas experiências com Deus, e de verdade é o grupo que mais me traz alegria, porque cada semana ver o que Deus faz na vida dessas mulheres, de verdade, eu fico impactada, porque Deus age de maneira poderosíssima na vida dessas mulheres que estão conhecendo Ele agora. E quando, em um momento, nós estávamos num grupo assim, eu disse, bom, então hoje nós vamos orar, eu vou orar pela pessoa que está comigo, e você vai orar pela outra, não usei essa palavra orar, você vai pedir a Deus para abençoar essa pessoa e tal. E claro, eu comecei primeiro para fazer uma oração igual a eles, não a oração que a gente faz. Aí eu vou orar igual a elas oram, para que elas não fiquem assustadas em dar continuidade. E claro, orei. Deus, eu estou muito contente de estar aqui, e eu quero muito que o Senhor cuida da fulana. Então elas puderam seguir orando também, que elas viram que orar não era tão difícil. E aquele dia me emocionou muito, porque eu vi todas elas orarem, e algumas oraram e me surpreenderam muito, eu já vi que elas sabiam orar muito. E realmente, Deus tem feito uma obra. Agora, para o próximo semestre, vamos receber em média de 30 famílias para o projeto. Os irmãos imaginam o crescimento que vamos ter agora, a partir de setembro, através do serviço social, onde tantas pessoas têm chegado a vir ali a buscar alimentos. Então, tem sido também um lugar onde temos conseguido conectar mais com as pessoas. E sei que vou ter muitas mulheres para me reunir, quem sabe, né, todos os dias da semana, ter um café da manhã com mulheres, e assim podendo levar Jesus. Me alegro que neste grupo, praticamente desse grupo, eu tenho algumas que são também de outros países, tenho 4 espanholas, e para os irmãos terem uma noção de toda a situação. Em Espanha também, às vezes a gente pensa que você só tem a situação da mais alta. Não,
Também tem pessoas que têm bastante limitações, também no acadêmico também. E realmente, dentro de tudo isso, Deus tem operado. Estamos felizes porque você está com a gente. Como Samuel dizia, e eu não falo isso para simplesmente preencher um espaço. A sua oração vai fazer muito mais do que o dinheiro. Mas uma oração de compromisso. Uma oração de amor. Uma oração de paixão por Jesus. Uma oração onde você realmente diga: Senhor, eu quero ver a Espanha te glorificar. Eu quero ver a Europa de novo prostrar-se diante do Senhor e te render adoração ao teu nome. Porque eles não rendem mais adoração a Deus. Não, não mais. Mas você pode clamar a Deus para que um avivamento possa acontecer em todos esses lugares ali. A sua oração, uma oração intercessória, de um coração rendido diante de Deus. A sua oferta é muito importante, mas a oração é muito mais. Então, realmente, eu clamo para que os seus joelhos se prostrem por nós também. Precisamos da sua oração. Há dias escuros, há dias muito duros. O caminhar do dia a dia é duro. Deus tem nos fortalecido. Como Samuel dizia, a saída de um país a outro foi muito difícil. O choque cultural foi forte chegando em Espanha. Para nós foi muito difícil o início, mas Deus sempre, sempre, sempre foi aquele que tem estado presente nas nossas vidas, que tem nos apoiado, tem fortalecido. E eu sei que o coração do espanhol só vai se render por joelhos em terra por eles. Agora Armando vai passar esse momento entregando a vocês aquilo que representa a ligação de vocês com a gente como Espanha. Eu gostaria de chamar o pastor Arlênio e Valéria para que pudessem passar aqui a Bíblia. Temos dois grandes desafios para você. O maior deles, vocês já têm sido parte nesses últimos 16 anos. 16 anos de intercessão, de oração, por tudo o que vocês ouviram agora pela manhã, o que Deus fez no Chile, o que Deus está fazendo hoje na Espanha. Pensávamos que o Chile era difícil, mas foi o nosso treinamento, o treinamento que Deus nos deu lá para enfrentar uma obra incomparavelmente mais difícil. Mas foi colocado agora pela manhã. Nós temos hoje, Deus trouxe para nós 30 famílias para começarem a estudar no projeto. Eu digo 30 famílias por quê? Porque, na verdade, vamos ter aí pelo menos 60 pessoas estudando. Se eu considero um pai ou uma mãe e o seu filho, porque obrigatoriamente o pai ou a mãe, ou os dois, têm que estudar junto, porque esse é um critério do projeto. E se eu penso em 60 crianças aí estudando, eu preciso de 60, nós precisamos de 60 novos instrumentos musicais. E aonde nós vamos conseguir isso? Com o coração daquele que permite Deus realmente trabalhar e entregar. Então eu passo esse desafio, pastor, à igreja hoje pela manhã. São 60 novos instrumentos, são violinos, são violas, são violoncelos, são clarinetes, trompa, trompeta, instrumentos que não são baratos. O projeto Espaço Vida e Música é um projeto muito caro mesmo. Os irmãos não têm ideia quanto custa esse projeto. Mas quanto vale, quanto custa uma vida que conhece a Jesus? Não tem preço, né, pastor Moisés? Não tem preço. Então, esse é um desafio que eu deixo com a igreja nessa manhã. Mas nós temos um desafio muito maior que esse ainda. Por quê? Porque o instrumento eu compro hoje e está entregue. Mas eu tenho que manter professores. Por quê? Para estar com 60 novas crianças, eu preciso de pelo menos 4 professores
que estejam atuando com esse grupo todas as semanas. E se nós conseguirmos, queridos irmãos, 240 euros, que significa hoje R$900, eu consigo manter um professor ali do projeto, dando 4 horas de aula por semana, ou 16 horas semanais, com pelo menos 16 alunos, 15 ou 16 alunos que vão estar com ele e que vão ter essa mesma oportunidade de conhecerem a Jesus e aprenderem música também, e aprendendo música, conhecerem a Jesus. E esse desafio é um desafio que não é para um mês, são para pelo menos 12 meses. Então eu quero entregar ao pastor Arlene e Valéria esse folder, que é o folder do nosso projeto lá. Aí depois o pastor Arlene pode passar para quem ele quiser. E aí tem bastante da história, tem vídeos, tem imagens, tem, enfim, tudo como funciona. E você tem o acesso a tudo isso. Mas eu quero passar, mais do que isso, quero passar a bandeira. Essa bandeira, o espanhol diz que a tem, especialmente quando está fora da Espanha. Quando ele está fora da Espanha, é a bandeira da Espanha. Mas nós estamos fora da Espanha. Então, essa bandeira é a bandeira realmente da Espanha. Então, eu quero entregar esse momento, essa bandeira, às mãos do pastor Arlênio, irmã Valéria, como símbolo de que, a partir de hoje, vocês, além de orar pela família missionária, interceder por essa família missionária, que já há 16 anos os irmãos estão fazendo. E muito obrigado mais uma vez por isso. Mas que, a partir de hoje, eu vou pedir para o pastor Arlênio que o irmão coloque isso num lugar visível. Não leva para casa não, tá bom? Para que cada vez, que especialmente os músicos aqui, os músicos ali, os músicos que estão sentados aí, e toda a igreja passe e veja a Espanha. Lembre, Espaço Vida e Música, que é o projeto que Deus tem colocado hoje ali, para que essa gente possa conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos. Então eu passo nas suas mãos, pastor e Valéria, essa bandeira, e que Deus use a vida de vocês para seguir orando por tudo isso. Permaneçam aqui, por favor. Vou convidar o Davi, o Samuel, e vou chamar também a Miriam para vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial por essa família. O Armando, desde que foi para o Chile, tem um e-mail, não é? Um e-mail que é Família Missionária, né? Armando, Catarina, Davi, Samuel, Família Missionária, né? As iniciais dessas palavras, desses nomes, não é? E a gente pôde ouvir e ver esse final de semana que de fato é uma família missionária. Eu estava pensando, enquanto a Catarina falava ali, que bom negócio que a Junta de Missões Mundiais fez, né? Contratou o Armando e foi 4, né? Então, que coisa boa para a Junta de Missões ter uma família assim, totalmente envolvida, levando a palavra de Deus. A Catarina falava isso ontem conosco, e eu fiquei tentando imaginar essa realidade, de você morar num edifício que você sabe que ali não tem nenhum crente, de você estudar numa escola, ou seu filho ir para uma escola que não tem nenhum crente, de você estar num bairro que provavelmente não há nenhum crente ali, andar num ônibus, enfim, estar dentro de um shopping, e você, para encontrar um crente, é como encontrar uma agulha num palheiro, não é? Que realidade, irmãos, triste, de países de primeiro mundo que tiveram o auge aí do cristianismo e que hoje estão completamente nas trevas, completamente. Onde meu pai mora, eu já falei com vocês, meu pai mora num lugar novo, num bairro novo aqui em Itaperuna, e ele não precisa andar mais do que 50 metros para ter acesso a 4 igrejas, ali na redondeza da casa dele. Não precisa andar 50 metros para ter acesso a 4 igrejas. Você imagina, na região onde eles estão, são 3 milhões de pessoas,
com Sevilha. Cinco igrejas no máximo. 3 milhões de pessoas. Com 5 igrejas no máximo. Igrejas com dezenas de pessoas, né? Não centenas, mas dezenas de igrejas. Uma grande influência na sociedade. E a gente precisa realmente ter amor no coração para contribuir, para orar. E o Armando esqueceu de fazer um desafio aqui que ele falou que ia fazer. O desafio dos músicos. Você é músico, quem sabe, Deus esteja chamando você para passar um ano lá com o Armando. Dá um ano da sua vida lá ensinando música e através da música levar gente a Jesus. O Armando gostaria de receber músicos lá, sim, não é? Que possam ensinar música no trabalho e no trabalho que eles têm, ao mesmo tempo ser instrumento de Deus na evangelização. Quem sabe você se sinta tocado por Deus para tirar esse período em que você possa dar esse tempo para Deus, 6 meses, né? Um semestre, um período letivo lá. O período letivo é de quanto tempo? Setembro a julho, não é? A julho. Então, quem sabe alguém poderia sentir-se assim, não é? Levantar o sustento para poder ir, permanecer lá durante um tempo e tendo toda a orientação deles, e você vai ser um professor de um projeto que está ganhando gente para Jesus. Isso é fantástico, fantástico. Vamos orar por eles, irmãos. Nós vamos orar pela família missionária e nós vamos orar pelos 4, que é a família missionária, e nós vamos orar pela Miriam, que é espanhola, né, e também vocacionada para a proclamação da palavra. Vamos orar pela Miriam como representante da Espanha aqui entre nós nesse momento. Vou pedir que vocês fiquem de joelhos, por favor. Vamos ficar de pé, queridos? Hoje nós estamos realizando o culto do Tamo Junto, não é? Nossas células se reúnem para a gente celebrar periodicamente, não é? A nossa comunhão, e é tão significativo isso que a gente está vivendo aqui hoje pela manhã, não é? E queremos dizer para vocês, estamos juntos, não é? Estamos juntos, não só contribuindo financeiramente, mas com o coração, com o desejo de que Deus use a vida de vocês. Estenda suas mãos, células, igreja do Senhor, vamos abençoar esta família. E depois, Miriam, eu quero te pedir um favor. Gostaria muito que você orasse por nós, não é? Orasse por nós, para que Deus nos abençoe e que seu país conheça Jesus e ame Jesus, tá bom? Senhor, aqui está essa família tão preciosa, com o coração no teu altar, para serem usados por ti, Senhor, como instrumento de proclamação do Evangelho. Pai, a nossa oração como igreja sobre esta família é que a tua boa e poderosa mão continue agindo na vida deles, suprindo todas as suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, emocionais, sejam elas quais forem. O Senhor é o Deus da providência e pode sustentá-los. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor continue sustentando esta família. Não deixa faltar nada que eles precisem, Senhor, para serem instrumentos em tuas mãos. Por favor,
Nossa oração também, Pai, é que o Senhor, através da vida deles, ganhe multidões para Jesus. Que Espanha, Senhor, venha conhecer Jesus através de vidas como a vida desta família, Deus. Que esta orquestra, este projeto lindo, Senhor, abra fronteiras jamais imaginadas, Senhor, de corações que outrora eram inexpugnáveis, hoje se abram para Jesus e possam amar Jesus e possam se entregar a Ti, Senhor. Por favor, meu Pai, que o Senhor esteja à frente desta família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Miriam, por favor. Voy a orar, mas voy a orar en español. Ok. Señor y Padre, te agradezco, Señor, enormemente por tu amor, Señor, hacia España, Señor, hacia Europa, hacia mí, hacia mi familia, hacia mi iglesia, Señor. Gracias, Padre, por el amor, Señor, que tú has puesto en el corazón de esta iglesia, Señor, Itaperuna, hacia mi país, Señor, hacia mí misma, Señor, como yo me siento amada por ti a través de ellos. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor, en todo el mundo, como tú estás moviendo, Señor, como tú estás hablando, como tú estás transformando vidas, Señor. Como, Señor, tú también has usado, Señor, a la familia de Pastor Armando y Catarina, Señor. La has movido, Señor, de su comodidad, de su país, de su familia, Señor, tan querida. Y la has traído, Señor, hacia un país, Señor, donde quizás, Señor, no tienen nada, Señor, no tenían nada allí, Señor, más tenían el amor hacia ti. Gracias, Señor, por el amor a Itaperuna, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo, Señor, aquí. Gracias, Padre, porque sé de que tú tienes grandes planes, Señor, un gran propósito para tu iglesia, Señor, en este pueblo, Señor, en esta ciudad, Padre. Queremos ver, Señor, cómo tú te engrandeces, Padre, cómo tú eres glorificado, como tu nombre, Señor, es exaltado, Señor, como solo tú recibes la gloria, Señor, en esta ciudad, Señor, pero no solo, Señor, aquí en Río, Señor, sino en todo Brasil, Señor, en toda América, Señor, y hasta lo último de la tierra, Padre, como tú deseas, Señor, y como nosotros queremos cumplir. Padre, sigue avivando, Señor, esta llama en nuestro corazón de poder proclamar tu nombre, Señor, y que solo tú y tu nombre, Señor, sea proclamado. Amén. Padre, sigue dando amor, sigue dando propósito, sigue dando, Señor, avivamiento a los corazones de tu iglesia, Padre. Padre, quiero que tú pongas el mismo amor, Señor, que tú tienes hacia ellos en mí, para poder orar, Señor, como ellos oran por mí, por mi país, orar por ellos, Padre. Amén. Gracias, Padre, una vez más. Gracias, gracias y alabado sea tu nombre hoy y siempre, en esta ciudad y en este país. En nombre de tu bendito Jesús. Amén. Amém.